O Patrício acha que precisa melhorar essa questão envolvendo lá o viário. A gente segue aqui com a entrevista sobre um evento que vai trazer essa semana as vagas de emprego para pessoas com deficiência e também os reabilitados, como são chamados, né? Nós vamos explicar direitinho do que se trata. A procuradora, que também é coordenadora nacional do Ministério Público do Trabalho, na área de combate à discriminação do trabalho, está na linha para falar com a gente, a Daniele Olivares Correia. Doutora, obrigada, viu, pela sua participação aqui. Um bom dia. Bom dia, eu que agradeço a possibilidade de falar do evento. Muito obrigada, viu? Esse mercado, ele tem não só tido mais vagas, como também uma cultura diferente para o olhar e num crescente. As empresas estão começando a entender o processo e como agregar pessoas que têm algum tipo de deficiência. Como que a senhora tem visto isso? Olha, se a gente for assim, comparar os dados, né, dos últimos 10 anos, a gente vê que houve, de fato, um aumento na contratação das pessoas com deficiência, né? Porque a gente sai de 0,71, né, lá em 2011, e em 2021, que é o dado que eu tenho, a gente passa para 1,8. Mas mesmo assim, isso é em relação ao mercado formal de trabalho, ao total de contratações, né? Mas ainda é um número muito pequeno, não é? A gente sabe que a lei de cotas, que é o artigo 93 da lei 8.213, ele tem um escalonamento da cota que vai de 2% a 5% com empresas maiores, com funcionários acima de 100 empregados, né? E aquelas que têm acima de 1.000 empregados têm que contratar 5%. Então a gente vê que hoje ainda o mercado ainda está acanhado, né, em relação a essas contratações. Mas se a gente for olhar para trás, por 10 anos, realmente aumentou um pouco, sim. É que, infelizmente, o passado é bem ruim, né? Nessa questão do mercado de trabalho. Mas, enfim, doutora, essa questão das vagas, o evento, ele também tem como objetivo atrair empresas. Os senhores têm conversado com essas empresas? Porque, assim, a dúvida é, se eu tenho uma empresa, aonde pôr um profissional em vagas e como fazer essa adaptação também? Porque não é só contratá-lo, né? Sim, verdade. Na verdade, sim, o evento, ele está procurando aproximar as empresas das pessoas com deficiência. Nós que trabalhamos com isso, a gente sempre escuta bastante a reclamação dos empresários: mas não tem pessoa com deficiência, mas não tem pessoa capacitada para o cargo. Então, o que a gente está tentando trazer? Esse evento, nós oficiamos todas as empresas que têm algum inquérito aqui no Ministério Público do Trabalho, oficiamos outras que têm no nosso mailing, né, e que a gente sabe que precisam contratar pessoas com deficiência, e também, como a gente está com uma parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego, várias empresas que estão descumprindo a cota também foram notificadas para entrar numa ação fiscal nesse mesmo dia. Então, a gente trouxe o CEPAT da Prefeitura de Campinas, que tem a listagem das pessoas com deficiência que estão procurando trabalho, e nesse evento, que vai acontecer durante o dia todo, do dia 29, começando às 9 até às 5 da tarde, vão acontecer as entrevistas. Então, aquelas empresas que precisam contratar ou que querem contratar pessoas com deficiência, vai ser uma oportunidade delas saberem quem são essas pessoas, poderem fazer as entrevistas para a futura contratação. E, ao mesmo tempo, vai estar ocorrendo aqui no nosso auditório várias palestras a respeito da pessoa com deficiência. Então, nós vamos falar sobre capacitismo, nós vamos falar sobre o projeto Girassol, que é aquele do cordãozinho Girassol, vamos explicar o que é esse projeto, vamos tratar de práticas inclusivas e acessibilidade nas empresas, boas práticas empresariais. Então, assim, durante o dia vão haver várias palestras tratando da temática e as empresas vão ter essa possibilidade já de fazer as entrevistas para uma futura contratação dessas pessoas. E hoje, o que a gente vê? Infelizmente, a gente ainda tem uma cultura no país que enxerga a pessoa com deficiência, com esse capacitismo que a gente tem que evitar, como uma pessoa que não seria capaz de entrar no mercado de trabalho, de produzir como outros trabalhadores. E não é isso. O que a gente precisa é mudar essa maneira de ver isso, verificar, mudar essa cultura, e verificar que essas pessoas, elas podem fazer todo e qualquer trabalho como qualquer outra pessoa,
Mas para isso, elas precisam, obviamente, né, da acessibilidade no ambiente de trabalho. Elas precisam de adaptações razoáveis, elas precisam de tecnologias assistivas. Então, havendo a acessibilidade e a efetiva inclusão, né, naquele meio ambiente laboral, ela vai produzir tão bem quanto qualquer outro trabalhador. Então, é essa cultura que a gente precisa ter daqui para frente. E isso, hoje, a Lei Brasileira de Inclusão, ela traz como uma obrigação, tanto para o setor público como para o setor privado, que é promover essa acessibilidade nos ambientes de trabalho. Doutora, bom dia, aqui é Guilherme Pierangeli. Há alguns anos eu entrevistei alguns trabalhadores PCD e um me falou uma coisa que me chamou muito a atenção, que é a seguinte questão: tem muitos PCDs que não se interessam por determinadas vagas de trabalho por conta da questão salarial, que às vezes paga só um salário mínimo e eles já recebem o salário mínimo pelo BPC Loas, então sem trabalhar eles já recebem esse valor, trabalhando receberia igual, né? Então, como trabalhar essa questão de ter uma remuneração melhor para que essas pessoas se interessem mais pelas vagas? Na verdade, elas se interessam sim. Você está falando do BPC, né? Uhum. Na verdade, o trabalhador com deficiência, ele não perde o BPC quando ele tem um contrato de trabalho, ele vai ficar suspenso. E é lógico, o que acontece? O problema é estrutural, não é? Existem pessoas com deficiência que têm, por exemplo, graduação, que já tem, por exemplo, ensino fundamental completo, ou seja, elas estão concorrendo a vagas, não as vagas básicas, às vezes, da empresa, mas a outras vagas. Só que o que acontece? Geralmente, as empresas acabam deixando para a pessoa com deficiência somente aquelas vagas básicas e não oferecem, por exemplo, uma progressão na carreira dentro daquele ambiente laboral, o que é, inclusive, discriminatório e proibido pela Lei Brasileira de Inclusão. Só que, infelizmente, por conta dessa cultura capacitista que a gente tem, as vagas que são oferecidas para essas pessoas, elas estão ali na base da categoria, não é? E aí essas pessoas acabam não se interessando tanto, porque às vezes ela tem uma formação até maior para conseguir um cargo melhor, mas ela acaba não conseguindo concorrer com outros trabalhadores, porque a empresa sequer abre essa oportunidade para ela, entendeu? Acho importante as empresas, então, sabendo que vai ter o evento, se candidatarem, irem participar, até porque tem uma programação que vai ter uma mesa aberta para discussões, então tem pessoas habilitadas para falar de todo quanto é assunto de inclusão, de atuação de INSS, de CEPAT, falar também sobre as cotas, sobre o capacitismo e a convivência no ambiente de trabalho, além das boas práticas que já deveriam estar na pauta das empresas, indiscutivelmente. Quero agradecer a participação da doutora e reforçar então que a Feira de Empregabilidade, que tem esse viés, vai ser agora dia 29, então dá tempo das empresas entrar em contato com o Ministério do Trabalho. Através do CEPAT também é possível esse canal de comunicação. Das 9 da manhã às 5 da tarde é o evento. Como a doutora comentou aí, muita coisa vai acontecer por lá e será na sede do Ministério do Trabalho, que em Campinas fica na rua Pedro Anderson, número 91, no bairro Taquaral. Doutora, quero te agradecer e dar aí um espacinho para os agradecimentos e a gente está à disposição para novas informações e divulgação. Muito obrigada, eu que agradeço esse espaço e a gente espera que, de fato, assim, as pessoas compareçam, tanto as empresas, os RHs, compareçam aqui ao Ministério Público do Trabalho. Se tem interesse em contratação, é a oportunidade, porque o CEPAT vai estar aqui, nós estaremos aqui propiciando esse encontro, né, do trabalhador que quer ser contratado e da empresa que quer contratar. A gente vai trazer empresas que já fazem a inclusão e que já cumpriram a cota, então eles vão mostrar todo o know-how que eles têm na questão da contratação, o que eles fizeram para poder manter essas pessoas como estão realizando, né? Exatamente, porque é o que a gente fala, quando tem a inclusão, tá certo, a cota é uma consequência. Tá certo. Doutora, obrigada, um bom dia, viu? Eu que agradeço, muito obrigada, bom trabalho. A gente tem agora intervalo, tem Repórter CBN, já já a gente volta. Repórter CBN.